Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Tocando em Frente com Rose Modesto. No programa de hoje nós vamos falar sobre segurança no trabalho. Gente, no dia 28 de abril de 1969, uma explosão numa mina no estado norte-americano da Virgínia matou 78 mineiros. Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho instituiu a data como Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, em memória a essas vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E hoje, esse será o tema do nosso programa, viu? Se você quer saber mais sobre o assunto, então fique com a gente em mais um Tocando em Frente com Rose Modesto, porque depois da vinheta a gente está de volta. Aqui com a gente o professor José Carlos Torrentino, especialista em segurança do trabalho. É uma honra para nós, professor, te receber aqui. Você que tem toda aí uma experiência, né, ao longo... Quantos anos já, Torrentino? 24 anos. 24 anos, né, trabalhando nesse setor que é tão importante. Então, para nós é uma alegria tê-lo aqui, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, Rose, pelo convite, tá? Vamos discutir um pouco sobre segurança, que é um tema muito importante. Acho que vale a pena a gente discutir bastante. Temos muito que caminhar ainda pela frente. Muita coisa ainda. E é interessante, Torrentino, porque esse é um tema, né? A segurança do trabalho. Tem poucos profissionais ainda, não tem, Torrentino? Tem. Falando poucos. sobre isso, trabalhando. Como que é hoje esse mercado? O mercado está escasso, apesar de ter muita formação, mas poucos vão para a área de verdade, vão atuar na área, vão realmente fazer o trabalho de campo que é necessário. Sim. Então temos muito que crescer, tá, né? Isso foi quando você definiu que você queria atuar nessa área, né? O que foi que te levou para atuar nessa área de segurança no trabalho? Olha que coisa interessante. O que me levou a atuar na área foi um acidente de trabalho. Que você sofreu? Que eu sofri. Olha eu era só. mecânico industrial, isso lá em São Paulo. Aham. Sofri um acidente e por conta disso eu era um membro da CIPA que era o exemplo do mau exemplo. O exemplo do mau exemplo. E aí aquilo me incomodou bastante. Falei, Sim. pô, não é justo. Então vou fazer o curso de segurança do trabalho para debater o assunto com o profissional. Entendi. Amei a área, me formei em 99, vim para a área, nunca mais saí da área. Olha só, até hoje. na época que você sofreu o acidente, você percebeu que ali foi realmente por um descuido, por uma falta mesmo de segurança? E isso foi uma falha minha, total minha, que na época eu não tinha percebido. Depois que eu fiz o curso, eu entendi que aquilo era uma atitude minha, um comportamento totalmente meu inseguro. E falta, Torrentino, dentro, né, das empresas e todos os setores, né? Por exemplo, você atua aqui em quais setores quando a gente fala do trabalho? Eu atuo desde do agronegócio, indústria, o comércio, então assim, transporte. Levando cursos, levando lá uma qualificação para essas pessoas, é assim que é a atuação? Isso, assim que é a atuação, uma consultoria, Aham. desde a área previdenciária e trabalhista e a prevenção dentro da empresa mesmo. Entendi. Você acha que muitos dos trabalhadores hoje acabam sofrendo algum tipo de problema, né? Algum acidente, por falta mesmo de alguém que explica, olha, isso aqui não pode trabalhar desse jeito. Porque às vezes a pessoa profissional, ele é muito bom naquilo que ele faz, mas ele não tem aquele olhar preventivo, é isso? Justamente, o que falta é esse olhar. Aham. O que acontece muito? No dia a dia, nós estamos preocupados em fazer aquilo que é a missão. Sim. E esquecemos da prevenção. Porque a prevenção é algo que tem que estar relacionado em conjunto, é uma atitude, é comportamento, e isso é o que falta às vezes. Mas onde está a falha realmente? No comportamento, na qualificação, no treinamento, que isso nós somos muito falha ainda hoje. Se a gente for pegar hoje horas homens treinado, é muito pouco, perto das horas homens trabalhado. Pouco. Não dá 10%. Olha só. Poucas as empresas que investem em treinamento. E o índice de pessoas aqui é alto? Muito que alto. tem sofrido acidentes dentro do espaço de trabalho? 2022, 648 mil pessoas sofreram acidente de trabalho. Aqui? Isso no Brasil. No Brasil, quanto? 648 mil pessoas. 1.000 pessoas? 1.000 pessoas. Quase 700 mil pessoas Quase 700 mil sofreram pessoas. acidente no trabalho. Em qual setor está mais relacionada a maioria dos casos, assim, Torrentino? Teve uma virada. O setor da saúde hoje é uma preocupação muito grande. Da saúde? Da saúde em primeiro lugar hoje. Exemplo, Torrentino? O pessoal da enfermagem, por conta do estresse, da carga horária, Sim. tudo isso daí, tem sofrido muito acidente e doenças ocupacionais. Que é diferente do... Que é diferente, né? Isso, que ela vai adoecendo ao longo do tempo no trabalho e quando percebe, é um afastamento praticamente aí muito longo, entendeu? Uhum. Isso, as pessoas não percebem também que isso vira uma carga tributária para nós. É, porque um trabalhador acidentado, são dois
né, Justamente. que você tem que... Tá bancando. Que tá bancando. Isso mesmo. E essa carga, ela vem para nós também. Vamos supor, a pessoa fala assim, mas o que eu tenho a ver com acidente de trabalho, sei lá, na indústria? Tudo. Cada vez que a gente coloca alguém dentro do INSS, da Previdência, nós temos que arcar com esse prejuízo. Sim. E sai da onde? Sai dos impostos. Que eu falo, pessoal, arroz, feijão, tudo, Sim. ele acaba sendo embutido ali, esse imposto, para ser suprido essa mão de obra. Sim. Duplamente. Exatamente. Me fala uma coisa, Torrentino, como é que o poder público hoje tem atuado nesse sentido? Porque a gente falou aqui, por exemplo, dos profissionais de saúde. A grande maioria deles estão no SUS. No SUS. A maior parte dos profissionais de saúde, hoje aqui, falando de Campo Grande, por exemplo, aqui do nosso estado, Mato Grosso do Sul, estão no SUS. O poder público, ele tem tido, né, tem esses investimentos ou ainda é uma coisa que a gente precisa avançar? Muito, Rose. Precisamos avançar muito Nessa ainda. questão da qualidade do trabalho, da saúde do trabalhador. Bastante, tá? Nós somos bem deficitários mesmo. Você tem atendido alguma coisa de poder público ou mais na iniciativa privada mesmo? Mais na privada. Público Mais na praticamente é zerado hoje. Mas tem números, mas tem casos, chega para vocês. Chega, a gente tem conhecimento, que a gente acompanha bastante essa parte de dados, né? Chega bastante. Entendi. Só que assim, ainda falta muito que avançar, tá? A gente pode usar a própria estrutura que nós temos, tanto no estado quanto no município, que é a Funtrab, a Funsat, para estar qualificando também. Porque assim, eu acho interessante até que eles fazem, Rose, assim, Sim. de colocar o pessoal de volta no mercado. Mas só colocar no mercado eu vejo que é muito pouco. Tá? Assim, Sim. alguém poderia falar assim, nossa, mas está relocando, mas a gente poderia qualificar esse pessoal. Entendi. Aliás, esse tema da qualificação, Torrentino, é uma coisa muito interessante, né? Porque vamos falar primeiro da oportunidade de emprego, gente. A gente sabe que o Mato Grosso do Sul é um estado que tem atraído muitas empresas. Bastante. Muitas indústrias, né? Boa parte delas, inclusive, acho que a maioria, não na capital, mas no nosso interior. Por exemplo, a Suzana, a gente pode falar, Sim, a Ribas do Rio Pardo, ali que gerou tantos mil empregos, né, ali, e a gente sabe que a maior parte das pessoas que estão ali, e inclusive a maior parte dos melhores salários que a empresa paga, são para pessoas de fora. Justamente. Por falta de qualificação de mão de obra, né? Isso mesmo. Então, a qualificação da mão de obra e também a informação, a capacitação para esse servidor saber como é que trabalha. Essas indústrias têm índices também altos, né, de acidentes. Índices altos, né? também. Mas vamos colocar a Suzano, ela tem um plano de investimento que é muito bom, entendeu? As multinacionais hoje, elas investem muito mais, tá? Mas as empresas nacionais precisam realmente ter essa pegada também, vir acompanhando. E você disse muito bem, nós estamos hoje na região nossa aqui, Ribas, a própria Impasa chegando aqui em Cidolândia. Ou seja, então a região está ficando bastante industrializada e não tem mão de obra. E quando tem mão de obra, não está qualificada. E quando está qualificada, ainda falta a parte de segurança do trabalho também. Então precisamos fazer um conjunto aí, para quê? Para evitar. Nosso estado, em 2022, teve 8.700 acidentes com afastamento. E é pouco, isso vai aumentar, Rose. Por quê? Você tem uma tendência de aumento? Porque está industrializando ainda. Isso está crescendo, então a tendência é isso aumentar. Nós chegamos até 11 mil em 2019, aí agora baixou para 8 mil, entendeu? Mas assim, está variando. Quando essas empresas começarem a operar, a tendência ela é aumentar. Infelizmente. Os acidentes, Os né? acidentes, infelizmente. Por isso que é importante que o poder público está agindo. Hoje, quem que age mais? É o próprio Ministério do Trabalho, com os fiscais, o Ministério Público do Trabalho, mas aí fica aí. Só que ainda falta o quê? Profissionais na área para poder fiscalizar mais, entendeu? Torrentino, isso é uma questão cultural, né? A gente acabou não tendo, né, a cultura de preparar pessoas, de falar sobre essa questão, né, de trabalhar a prevenção. Isso, graças a Deus, assim, apesar de não ser ainda o número ideal, mas a gente avançou nos últimos anos nesse sentido. Como você fala das empresas multinacionais, né? Isso aí é uma prática que acaba também contagiando outras empresas e indústrias a entenderem, né? Empresas e indústrias nossas, locais. Justamente. O que é interessante? As empresas que trabalham para as multinacionais já são obrigadas a se qualificar. Então, ela puxa. Entendi. Ó, você quer serviço para mim? Esse aqui, você tem que ter esse padrão de segurança. Se não tem, eles já liberam. Então, ou seja, então acaba puxando, justamente. Mas o aspecto comportamental ainda é uma coisa que temos que trabalhar bastante. Atitude, comportamento, temos que mudar. Mas por quê? Nós não temos uma base de segurança hoje. A gente não fala de segurança do trabalho na escola. Olha, que coisa interessante. Não, a gente não fala. Então, ó, vocês vão lá para a indústria, vocês vão um dia usar um capacete, um óculos, um protetor auricular. Só que não se fala. Ele vai conhecer isso quando ele chegar no campo de trabalho. Entendi. E aí tem a dificuldade. Por quê? O capacete incomoda, a botina incomoda, a luva incomoda, acaba tirando.
tira o óculos, aí acaba entrando uma fagulha, algo parecido, e aí começam a se gerar os acidentes. Entendi. É questão cultural mesmo. É uma questão cultural, é. Bastante. Torrentino, hoje você trabalha com uma empresa, né? Trabalho com uma empresa, tem uma empresa própria. Uma empresa própria Isso. que atende. Você tem hoje lá algumas pessoas que caminham contigo? Tenho pessoas que caminham comigo lá. Uma equipe? Isso, são vários profissionais. Aham. E você está atuando em Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, isso. Não só em Campo Grande, mas... Mas em todo o estado. E também fora, temos fora também. Mas nosso forte é o Mato Grosso do Sul hoje. Entendi. De ponta a ponta. De ponta a ponta? Ponta a ponta, conhecemos Ótimo. aí. A questão da construção civil. Melhorou bastante, hein? Sabia? A construção civil que foi um pesadelo. Lá no passado foi um pesadelo, da parte de Muitos, segurança. a gente perdia muitos trabalhadores, Bastante. né? Evoluiu demais. Evoluiu. Então, assim, do ano 2000 para cá, aí chegou 2010, que avançou um pouco mais, a construção civil, então, assim, evoluiu bastante. Claro que tem que evoluir muito mais, tá? Mas, Sim. assim, já não é mais, assim, o calcanhar de Aquiles. Entendi. Que já foi no passado, hoje Que está mais coisa boa. tranquilo. Que bom, que bom. Por isso que é importante a gente estar falando hoje sobre esse tema aqui, viu, gente? E a ideia do nosso programa, viu, Torrentino, é exatamente esse, trazer aqui, né, histórias de atuações, de instituições, de trabalhadores, né, de empresas que têm contribuído, né, para fazer de Campo Grande uma cidade tão importante como é, a capital do Mato Grosso do Sul, chegando aí a 900 mil habitantes. E são serviços que, às vezes, as pessoas acabam não falando. E quando nós estamos aí, né, nesse mês, falando sobre a importância da segurança no trabalho, a gente quis te trazer aqui exatamente para poder sensibilizar as pessoas que estão nos assistindo, você que é trabalhador, né, e que às vezes talvez não se preocupou até hoje, né, na sua própria segurança, até para de repente, né, dar uma cobrada, falar, chefe, né, chamar lá o patrão, né, o chefe, o diretor da empresa e dizer, será que não é o momento da gente poder ter aqui uma palestra, né, que pode fazer a diferença na vida dos trabalhadores que estão lá. Bom, você que chegou agora, nós estamos falando aqui, né, com o professor Torrentino sobre segurança no trabalho. Eu vou chamar aqui a vinheta, porque depois do intervalo a gente vai continuar falando um pouquinho de alguns números, de alguns dados e da importância que tem a qualificação e a preparação aí para você trabalhar, né, com segurança, tá bom? Fique aí, porque depois da vinheta a gente está de volta. Estamos de volta com Tocando em Frente com Rose Modesto. Para você que chegou agora, estamos aqui com o professor Torrentino falando sobre segurança no trabalho, viu, gente? Professor, nós estamos no mês de abril, né? É o mês onde se realiza a campanha de conscientização sobre essa questão da segurança e saúde no trabalho. De onde surgiu isso? Então, surgiu através desse acidente que teve lá nos Estados Unidos, né? Na Virgínia, né? Estado da Virgínia. A mineradora. Depois disso, a OIT, ela comprou essa ideia e sim, em 2003, realmente surgiu aí o Abril Verde. Para realmente prevenir, criar uma conscientização do quê? Que nós temos que prevenir. Claro, não só abril, mas o ano inteiro. O ano todo, mas criamos é um mês realmente para a gente focar, discutir, falar dos temas sobre segurança, abrir mais esse diálogo com as empresas, com os funcionários, para eles poderem entender da importância que é a vida deles, concorda? Ótimo. Ou seja, que é a saúde, a vida e tudo mais. Até porque, para a pessoa produzir, né, Torrentino, se ela não estiver bem, né? E aí, quando a gente fala de saúde, gente, não estamos falando só da questão dos acidentes graves, que infelizmente acontece. A gente está falando da saúde do dia a dia, né? A saúde emocional, física, que pode fazer com que aquele trabalhador consiga estar bem, seguro, e podendo oferecer, né, o melhor dele para aquela empresa ou para a população, né, tudo aquilo que ele produz. E uma coisa que é importante a gente falar também, sobre um pouquinho sobre as responsabilidades, mas sobre os direitos, né? Falar um pouquinho sobre os direitos dos trabalhadores em relação à saúde e segurança no trabalho. Então, vamos lá então. Vamos entender um pouco. São 38 normas regulamentadoras que está dentro de uma portaria que é de 1977. Então, são 47 anos já que já existem as normas de segurança do trabalho, que evoluiu agora nos últimos 15 anos, podemos dizer assim. Tá? Quais são os direitos do trabalhador? Ele receber de graça todos os EPIs, botina, capacete, aquilo que é pertinente à área dele. De graça, de graça, né? Ele não tem que pagar por isso, não, né? Nem pode pagar. Não pode pagar por isso. Isso está na NR6, que é a norma de segurança do trabalho, que fala o EPI é de graça. Nem no privado e nem no público, Nem no público, né? Não, ele não pode pagar. Jamais. É de graça. E receber um treinamento de como utilizar. Porque não é só eu dar, tá, Rosa, está aqui só botinha e capacete. Mas como é que eu uso? Como é que é? É só vestir e colocar na cabeça. Não, jamais.
Existem as técnicas para você ensinar a colocar, calçar uma botina, colocar o capacete, colocar um óculos, colocar um protetor auricular. Então, tudo existe o quê? Uma técnica. Quem faz isso? Somos nós da prevenção. Segurança do trabalho, médico do trabalho, então são toda a equipe que tem ali. Então, e às vezes as pessoas pecam aí, nesse sentido. Não fornece. Olha só. Entendeu? Quando fornece, alguns ainda cobram, que não pode acontecer. Que é um crime, né? Que é um Isso crime. Não pode. Ou se fornece, não treina. Entendi. Então, o que falta? Então, o problema já começa aí, né? Começamos aí, isso mesmo. Por isso que é importante o fornecimento, a entrega e o treinamento. Tá. Então, é um conjunto. Aham. Se não tiver esse conjunto, não tem como, tá? Pronto. Infelizmente. Pronto. Então, quando a gente fala dos direitos, né, para preservar a saúde desse trabalhador, está muito relacionado a essa questão, né, de todos os Isso. equipamentos que ele precisa utilizar, que pode já salvar a vida, Isso mesmo. evitar qualquer acidente, qualquer problema de saúde. E é importante deixar frisado aqui. E é interessante, viu, Torrentino? Que a gente já ouviu casos até do poder público, de profissionais de saúde dizendo: eu é que tive que comprar meu equipamento, eu é que tive que, né, bancar a minha proteção, né, para poder ir lá atender a população. Então é importante, nós estamos falando aqui com um especialista, que é o professor Torrentino, né, que esses equipamentos aí de proteção aos trabalhadores, seja a área que for, tanto da iniciativa privada, viu, gente, como da iniciativa pública, né, é um direito do trabalhador, né, de poder receber esses equipamentos, a formação, né, todas as informações de como utilizar esse equipamento. Isso é muito importante mesmo a gente falar. E a gente também podia falar um pouquinho, que acho que é muito bacana, né, para quem está nos acompanhando neste momento, sobre essa questão das leis, né? Quais são as principais leis aí que protegem, né, a questão da saúde e da segurança aí no Brasil para os nossos trabalhadores? Bom, a gente começa pela Constituição Federal, me perdoa. Sim. O artigo 5º, que ali já fala praticamente que nós temos o direito da prevenção. Nós temos a portaria 3.214, que fala das normas regulamentadoras. Nós temos aí o FAP, que é o Fator Acidentário Previdenciário, que é a portaria 7042, que fala que as empresas têm que fazer prevenção. E olha que interessante, Rose, as empresas que fazem prevenção, ela tem um bônus. Olha isso. Ela tem um bônus. Quem paga esse bônus, hein? O governo. O governo, olha aí. Na arrecadação do INSS. Olha só. Porque tem lá o FAP. Então tem esse incentivo para a própria, estimulando as empresas a fazer prevenção. Olha aí. Então ela diminui pela metade do valor que ela paga para o INSS lá na contribuição de segurança, se ela faz segurança. Como também ela pode dobrar se não fizer, tá? Então tem isso também, tá? E temos a própria CLT hoje, que ela embasa bastante a parte de segurança, que ela dá todos os direitos aí e deveres, sim, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, que tem que ser cumprido também, entendeu? Então ele tem todas as diretrizes de ambiente insalubre, ambiente não insalubre, ambiente perigoso, ambiente não periculoso. Então ela consegue embasar tudo isso aí, entendeu? Então, ou seja, hoje o para bem informado, ele consegue ele mesmo cobrar o próprio ambiente dele para ficar mais seguro. Mais seguro. Nós temos um exemplo hoje, até no poder público, que é a briga da insalubridade na área da saúde, né, para alguns. Que é uma coisa que não era nem para a gente estar discutindo, né, Torrentino? Sim. Porque, poxa vida, né? Está explícito. Está explícito, né? Já é um direito, já é um né? direito. Já é um direito. E a gente sabe dos desafios que é você governar, sabemos disso, né? Às vezes não tem dinheiro para tudo, mas tem coisa que não dá para esperar. Você imagina você não proteger, viu, gente? Olha, imagina você não proteger e não cuidar de quem cuida. Justamente. Porque essa é uma questão, entendeu? Então, essa questão da insalubridade também é um direito, né? É um direito, isso mesmo. A insalubridade, ela faz parte, entendeu? É um benefício que ele tem pela exposição e pelo tempo que ele está exposto. Sim. E ao contrário, até você falou muito bem, a gente cuida da saúde mental e psíquica também. O que acontece? A insalubridade, às vezes, eu não vejo hoje a doença. Ela vai se manifestar daqui 10, 15, 20 anos. Quando ele estiver gozando da sua aposentadoria, do seu descanso, ele vai estar doente. Ele vai estar doente. Por uma situação lá atrás. Lá atrás. Que não ficou protegido. Olha que coisa interessante o que a gente está falando aqui. E eu, Torrentina, eu sou uma adepta da prevenção. E isso tem uma frase, né, muito comum, que a gente ouve dos nossos pais, nossos avós, que é melhor prevenir do que remediar. Quando a gente investe na prevenção, e aí agora eu estou falando para o trabalhador, né, porque é da saúde dele, mas eu estou falando também para o empregador. Também, né? sim. Porque ele vai ter um trabalhador, um servidor, um funcionário, um colaborador saudável, produzindo mais, sem precisar ter um custo maior,
Porque se ele perde aquele profissional por um acidente ou uma questão da saúde, ele tem que preparar uma outra pessoa. Justamente. Né? Buscar no mercado. Não é fácil encontrar mão de obra, porque daí tem o Justamente. problema da questão da qualificação de mão de obra. Né? E quando a gente investe na prevenção, a gente tem um custo menor, seja para o público ou para o privado, e você consegue preservar melhor a vida das pessoas. Justamente. Agora, essa é uma questão cultural. Por isso que eu penso que um trabalho como o teu, da tua empresa, né, ela realmente precisa ser divulgado e a gente precisa trabalhar isso mais, falar mais sobre esse tema, né, palestrar. O mês de abril, gente, que é um mês de conscientização, a gente ter realmente campanhas, né, buscar o poder público também entrar, né, nesse tema como um trabalho de utilidade pública, né, para a gente poder realmente conseguir preservar a vida das pessoas, né, e também não ter até uma dificuldade na nossa economia, né, porque se a pessoa não está lá produzindo, né, diminui a produção, diminui a arrecadação, diminui tudo, né. E aí uma coisa que é importante a gente falar, quando a gente fala desses equipamentos, né, de proteção individual, que são os EPIs, né, quais são aí, na verdade, os mais comuns e como utilizar? Vamos dar exemplos, né? O agente de saúde, por exemplo, né? A gente sabe que a gente está aí enfrentando um momento muito difícil com a dengue. Justamente. Né? O nosso estado está aí entre os estados também que estão com números altíssimos de dengue, né? Como é que esse pessoal que trabalha, os agentes de combate a endemias, quais são, geralmente, os equipamentos que todos eles deveriam usar o tempo todo? A botina de segurança. É a botina, calçado né? de segurança. Aham. A luva, uma luva de borracha nitrílica. Sim. A própria máscara, né? Que é Pois é, eu ia falar, aquela máscara também, né? Também, até porque se você está exposto. Uma camisa de manga comprida, protegendo hidrorrepelente ali, né? de preferência, para que proteger do sol também, entendeu? E assim, esses são... E trabalhar assim, de forma focada. Focado. O que eu falo que é focada? Estar utilizando mesmo, porque é a proteção. E se ele não tiver esse equipamento, ele tem o direito De requerer. de requerer, né? De requerer, isso mesmo. Ele não deve ir, inclusive, trabalhando sem esses equipamentos, Não, né? não e deve. não tem que pagar por isso também, viu, gente? Jamais. Isso é responsabilidade do poder público de oferecer isso, é da prefeitura. Construção civil. Vamos lá. Nem pensar em subir num prédio... Não. Capacete. Capacete no mínimo. Capacete, óculos de segurança, protetor auricular por causa do ruído. Olha aí. Botina de segurança. Aí vai trabalhar em altura, cinto de segurança, aquele paraquedista que ele fica preso lá. Se ele escorregar, ele vai ficar preso. São o básico dele inicial. E a luva de vaqueta, uma luva de raspa. Olha isso. É o básico para a gente iniciar um trabalho. Tem a questão dos frigoríficos, né, também, que a gente Também. sempre, a gente vê a mídia trazendo, acontece muitos acidentes Bastante, ainda, né, bastante, né? Bastante. Lá são as proteções também, botina, Isso, o bota, equipamento, capacete, capacete. Luva anticorte. Já Isso que eu ia falar agora, porque o maior problema lá são as facas. São as facas, São né? os ferros Então cortantes. tem a luva específica. Tem a luva específica, que é uma luva anticorte de aço. Se passar a faca, ela não vai cortar. Olha só. E tem que estar utilizando. É obrigatório. Entendi. Professor, se você pudesse agora, né? Se pudesse não, você pode, você está aqui. Né? Qual é o recado que você gostaria de deixar nesse mês, né, de abril, tanto para os nossos trabalhadores como para quem contrata? Tem uma frase que eu gosto muito, a gente usa muito isso no nosso dia a dia. Nenhum trabalho é tão importante, nem tão urgente, que não possa ser feito com segurança. Olha só. Então, ou seja, ele não é importante nem tão urgente, que não possa ter colocado a segurança junto. Ou seja, fazer a prevenção, realmente fazer por onde, entendeu? Cuida da sua vida. Pensa assim, eu só tenho uma vida, eu tenho que zelá-la, entendeu? Porque tem pessoas que me amam e me esperando. É isso. Tenho filhos, esposa, pai, mãe, que estão esperando chegar em casa. E para os empregadores? Os empregadores. Os donos das empresas, indústrias, o poder público, né, que tem essa responsabilidade de garantir essa segurança. Vamos investir em segurança, vamos cuidar da vida, vamos cuidar da saúde. Não custa caro, não custa caro. Caro é uma ação trabalhista, caro é uma vida que se vai embora por conta de uma falha nossa. Então, assim, é investimento mesmo. É investimento, não é custo. Eu sempre falo, segurança do trabalho é investimento. Nós estamos investindo numa vida, num profissional que ele vai me dar retorno. Entendeu? Então, assim, não é custo. Eu tenho que comprar uma botina, não é um custo, não, é um investimento. Ou seja, vamos investir na nossa mão de obra que nós temos hoje. Não vamos perder, entendeu? Por acidente, não vamos perder aí por conta de uma situação insegura. Vamos realmente colocar como algo prioritário nosso.
no nosso dia a dia. Maravilha. Olha, eu acho, professor, que não tinha uma forma melhor da gente poder homenagear, né, todos os trabalhadores. Nós estamos chegando aí, né, daqui a pouco vai entrar maio, daqui a pouco, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Isso. E esse programa, né, a gente quer dedicar a todos os trabalhadores que têm contribuído, que têm feito de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, do Brasil, viu, gente? Um país, um estado e uma cidade tão importante como a nossa, né? Essa cidade é o que é, esse estado é o que é, pelas mãos de muitos trabalhadores e trabalhadoras que, de forma anônima, às vezes nas suas empresas, no seu trabalho, cuidando da saúde da população, cuidando da educação, né? Cuidando da área da assistência social, cuidando da construção civil, enfim, de todos, da indústria, do comércio. A nossa homenagem para vocês e o recado que a gente quer deixar, né, através de toda a experiência aqui do professor Torrentino você é muito importante, né, para a construção de tudo isso, o trabalho que você realiza, mas você é muito importante para Deus, para sua família, para os seus amigos, então cuide da sua segurança no trabalho, né, e todos os empresários que estão aí, né, os chefes que estão aí, que vocês também possam ter essa responsabilidade de poder cuidar, qualificar e preparar a equipe de vocês para trabalhar em segurança, tanto física como psicológica, e assim a gente pode ser mais feliz e produzir muito mais, tá? Professor, obrigada mais uma vez, tá, pela tua presença, por contribuir aqui com as experiências que você tem num setor tão importante, tá? Sucesso sempre, viu? Eu que agradeço, Rose, e fico à disposição para a gente alongar mais esse nosso papo sobre segurança, que é importante para nós. Maravilha, viu? Muito obrigada, tá? Gente, muito obrigada também a vocês, né? Obrigada pela audiência e, se Deus quiser, até o próximo sábado com mais um programa Tocando em Frente com Rose Modesto.